Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau, Alana. Vamos de exercícios sobre complemento nominal. Já vimos esse termo integrante da oração, vimos a importância e a semelhança. Eu vou dizer semelhança? Sim, muitos fazem confusão entre complemento nominal e objeto indireto, já vista a necessidade da preposição. Tá? Vamos de exercícios. À proporção que formos comentando os exercícios, vamos falando, né, do que é o complemento nominal e citar outros termos integrantes da oração. Olha só, identifique a frase em que não há um complemento nominal, ou seja, não tem complemento nominal. Aí você tem que ficar atento. Pode ser uma adjunta de nominal ou pode ser um objeto direto. Por que eu estou dizendo que pode ser um objeto direto? Porque tem aluno que confunde. Só por isso. Na verdade, não dá para confundir, porque o complemento nominal completa o sentido do nome e o complemento verbal completa o sentido do verbo. Então, um objeto indireto é um complemento verbal, então não dava para confundir com um complemento nominal, mas tudo bem. Então, assim, ó, os ataques ao Iraque foram criticados pelo governo da Rússia. Hoje seria, né, colocando essa oração nos dias de hoje, seria os ataques à Ucrânia, né? Aí ficaria a Ucrânia e não ao Iraque. Jamais houve atraso no pagamento dos empregados pelo sindicato. O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo. Sua preferência por músicas dos Beatles merecia ser compartilhada e o movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia. E aí, qual dessas construções não apresenta complemento nominal? Olha só. O movimento do seu corpo acompanhava, olha aqui o verbo, acompanhava o quê? O som e o ritmo da melodia. Vamos ver as demais? Ó. Os ataques ao Iraque foram criticados pelo governo da Rússia. Ó. Quem ataca, ataca alguma coisa, mas ataque não é verbo, é nome. O ataque, nome. Atacar é verbo. Por isso a confusão. Então, os ataques a quê? Ao Iraque. Eu tenho uma preposição a mais o artigo, então por isso é complemento nominal. Jamais houve atraso. Atrasar é verbo, atraso é nome. Atraso em quê? Olha aqui, ó. Em mais o no, tá bom? O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo. O julgamento de quê? De nazistas. Nome, julgar é verbo, julgamento é nome. Sua preferência. Quem prefere, prefere alguma coisa. Ou quem tem preferência por alguma coisa. Aqui, ó, preposição. Entenderam? Segunda questão. A oração que apresenta complemento nominal. Os pobres necessitam de ajuda, isso é verdade. Sejamos úteis à sociedade. Os homens aspiram à paz, aspirar no sentido de desejar. Aspirar também pode ser no sentido de cheirar. Então, aspirar tem duas regências. O que é regência, Cacau? Regência é a relação do verbo com os seus complementos. Então, há casos em que eu vou complementar o verbo precisando de uma preposição, dependendo do sentido. Então, quem aspira, quem deseja alguma coisa, mas quem há alguma coisa. Agora, quem aspira no sentido de cheirar, aspira a alguma coisa. Então, aqui eu tenho a paz com a crase por isso. Os pedidos foram feitos por nós, a leitura amplia nossos conhecimentos. A pergunta é, onde tem complemento nominal? Resposta aqui, ó. Sejamos úteis à sociedade. Então, necessitar é verbo, aspirar é verbo. Aqui eu tenho foram feitos, aqui a gente tem um caso de voz passiva. E ampliar, que é verbo. Amplia o quê? Nossos conhecimentos. Seguindo, terceira questão. Leia. A poesia redime os pecados do mundo e o poeta é um representante de quê? Desta remissão. Olha só, tenho duas sentenças aí em negrito e a função sintática dos termos em negrito, respectivamente, é
Complemento nominal em ambos os casos? Adjunto adnominal e complemento nominal? Adjunto adverbial e complemento nominal? Complemento nominal e adjunto adnominal ou predicativo do objeto e complemento nominal? Lembrando, o que é predicativo do objeto? Já tivemos aula sobre isso. É quando eu tenho um predicado verbal com objeto, tá? Um verbo transitivo, um objeto, e esse objeto tem um atributo, tem uma característica. Aí eu vou chamar de predicativo do objeto. Predicativo do sujeito é a característica atribuída ao sujeito. Predicativo do objeto é uma característica, é um atributo atribuído ao objeto, direto ou indireto. Então, aí eu tenho que analisar aqui, ó. A poesia redime os pecados. Beleza. Redime alguma coisa, pecados do mundo. O que é isso? É um complemento nominal, é uma adjunta adnominal. Adjunta adverbial eu já sei que não é, tá? Nem predicativo do objeto. Será que é? E aí? E o poeta é um representante. Representante é nome, quem representa, representa alguma coisa, quem é representante de alguma coisa. Então, eu tenho um adjunto adnominal, pecados do mundo, ou seja, pecados mundanos, característica, né? O adjunto adnominal funciona com, aqui eu tenho, no caso, uma locução adjetiva, é adjunto adnominal, e desta remissão é o complemento do nome representante. Quarta questão. Não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. O termo em destaque, ó, com a sua posição destacada aqui, tem função sintática de quê? Né? É de complemento nominal, letra A. É de objeto indireto, letra B. É de objeto direto, letra C. É de sujeito, letra D. Ou é de agente da passiva, letra E? Qual das alternativas atende aqui a nossa necessidade? A, B, C ou D? Vamos lá? Tananana. Complemento nominal. Compatível. O que é compatível? É compatível com alguma coisa. Olha aqui a preposição. Vocês estão entendendo? Preposição está presente no complemento nominal, assim como está no complemento verbal, no caso, objeto indireto. Então, esse destaque aqui faz com que, às vezes, nós confundamos. Acontece. Mas, na hora que você presta atenção o que é verbo, o que é nome, dá para perceber a diferença. Tinha grande amor à humanidade. Eu não destaquei. As ruas foram lavadas pela chuva. Eu não destaquei. Ele é rico em virtudes. Não destaquei, mas aqui, ó. A humanidade pela chuva e em virtudes. Esses termos, respectivamente. Aqui está falando de agente da passiva, né? Nós temos uma aula sobre agente da passiva. Agente da passiva é aquele termo da oração responsável pela ação que não é o sujeito, tá bom? Então, a humanidade, você vai dizer se é complemento nominal, se é agente da passiva, se é objeto indireto, se é... Aliás, agente da passiva não. Complemento nominal, objeto indireto, objeto indireto, tá? Eu tenho três alternativas com complemento nominal, duas com objeto indireto. Então, uma delas é a certa. A humanidade. As ruas foram lavadas pela chuva. É agente da passiva ou é objeto indireto ou complemento nominal? E em virtudes. Rico em virtudes. Resposta certa, letra A. Ó. Quem tem amor a alguma coisa? Complemento nominal. As ruas foram lavadas pela chuva. O sujeito é as ruas, mas esse sujeito não tem nenhuma ação praticada. A chuva, que não é sujeito que pratica ação. Por isso que a gente da passiva, a gente vai ter já uma aula sobre isso, logo mais. E rico em virtudes. Rico em quê? Nesse caso. Ele é rico em quê? Em virtudes. Eu tenho aqui outro complemento nominal. Claro. Eu posso dizer assim, fulano é uma pessoa muito rica. E aí pode não pedir um complemento. Então, o contexto é que vai dizer se aquela palavra pede ou não um complemento. Assim como a gente estuda em regência, né? Regência, a relação do verbo com os seus complementos. Regência nominal, a relação dos nomes com os seus complementos. Identifique a frase em que não há um complemento nominal. Essa questão aqui, a gente falou dela há pouco, né? Os ataques ao Iraque foram criticados pelo governo da Rússia. Lembra que eu falei do Iraque? Então, essa aqui a gente já sabe a resposta, que é aqui, ó.
o movimento do seu corpo acompanhava alguma coisa, o som e o ritmo. A gente repetiu aqui para enfatizar que nome é nome, verbo é verbo. Complemento nominal completa o sentido de um nome, que sempre vai ter um verbo correspondente. Ó. Criticar, criticados. Aqui no caso é ataques, né? Atacar, ataque. Atrasar, atraso. Julgar, julgamento. Preferir, preferência. E aqui eu tenho acompanhar. Agora, se fosse assim, ó, o movimento do seu corpo tinha o acompanhamento. Aí seria do som e do ritmo. Aí eu teria um complemento nominal. Acompanhamento, que é nome, mas acompanhar é verbo. Bom, a gente está trabalhando, né? Você que chegou agora aqui na plataforma Gonçalves Dias, exercícios sobre complemento nominal que pode ser confundido com objeto indireto e adjunto adnominal. E também agente da passiva. A aula sobre agente da passiva daqui a pouco, aqui neste canal, com esta professora Cacau com vocês, né? Eu não sei se a intérprete vai ser a Alana. Pode ser a outra intérprete, a Anaíris. Mas, enfim, estaremos aqui trabalhando bem de forma descontraída para que vocês entendam. Vocês que vão fazer concurso público, vocês que estão no ensino médio. Essas questões aqui, elas estão soltas, mas a gente vê muito isso em texto. E a produção textual exige de nós esses conhecimentos. Vamos para mais uma questão. Jatene está convicto de suas ideias. Aqui, os setores do governo discordam do modelo proposto. Os termos destacados, de novo, que eu não destaquei, mas eu vou dizer. Convicto de suas ideias, né? É o termo que seria destacado. E discordam do modelo proposto. A gente tem aqui três situações para a gente marcar. Do governo, tá? E proposto. Do modelo proposto. Então, eu tenho de suas ideias, convicto de suas ideias, setores do governo e discordam do modelo proposto. Então, do modelo proposto é o destaque, entenderam? De suas ideias, do governo e do modelo proposto. Esses termos que eu não destaquei, mas eu peço aqui para vocês destacarem, classificados respectivamente, ou seja, um de cada vez, né? Na sequência. Ou seja, de suas ideias é complemento nominal? Ou seria objeto indireto? Pode ser uma adjunta de nominal também. Ou letra D e letra E tem complemento nominal. Do governo, pode ser um objeto indireto, pode ser uma adjunta de nominal, que nós já vimos, pode ser também um complemento nominal. Aqui, gente, repete, né? A classificação, né? Repete. Então, pode ser um complemento nominal ou pode ser uma adjunta de nominal. E do modelo proposto, pode ser um objeto? Pode ser um complemento, aqui, ó, proposto. Acho que é proposto mesmo. Pode ser discordam do modelo proposto. Eu confundi de novo. Quem discorda, discorda de alguma coisa, né? Então, pensa direitinho. Do modelo proposto. Pode ser um adjunto nominal, pode ser um complemento nominal, pode ser um objeto indireto ou um objeto indireto. E aí? O que você marca? Ó, claro que é isso aqui, ó. Convicto de quê? De suas ideias. Convicto é nome, né? Convicção também. Aqui no caso, ele está convicto. Ele está certo de suas ideias, que é nome. Os setores do governo, aqui, ó, é um adjunto adnominal, tá certo? É um adjunto adnominal. E do modelo proposto é um objeto indireto, porque quem discorda, discorda de alguma coisa. Por que setores do governo não é complemento nominal, é sim adjunto adnominal? Muito simples, ó. Os setores governamentais. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Locuções adjetivas e adjetivos, pronomes possessivos e demonstrativos, artigos e numerais funcionam como adjuntos adnominais, tá bom? Então, fácil demais. Complemento nominal, eu tenho uma palavra transitiva, olha só. Jatene está convicto. De quê? Fulano está certo. Certo de quê? Agora, errado a gente não pergunta, né?
mas certo no sentido de convicção. Aí entra a questão da regência, depende do contexto. Se eu disser assim, fulano está certo, significa que ele não está errado. Beleza, aí eu não preciso complementar, não tem complemento nominal. Mas se eu digo assim, ele está certo no sentido de estar convicto, aí sim, eu preciso de um complemento nominal. E aqui, ó, do modelo proposto é objeto indireto porque concorda não, complementa o verbo discordar. Quem concorda, assim como quem discorda, discorda de alguma coisa ou de alguém. Olha a preposição aqui. De mais o, do. De mais a da, de mais o do, em mais a na, em mais o nu, em mais i não existe, né? Não existe ni. Ai, eu tô cansada de estar ni rua, de viver ni festa. Não existe ni, tá? Dica aí da Cacau. Mais uma. Ninguém parecia disposto, aqui eu destaquei, ao trabalho naquela manhã de segunda-feira. Combinou com hoje. Quem está disposto aqui? Ninguém. Brincadeira. Normalmente, dia de segunda-feira, as pessoas ficam indispostas ou dispostas. Quem está disposto, quem está disposta ou indisposta, está disposto a alguma coisa, tá certo? Então, é uma palavra transitiva. Ninguém parecia disposto ao trabalho naquela manhã. Então, eu tenho um complemento nominal, tá certo? Nona questão. A oração que apresenta o complemento nominal é: o povo necessita de alimentos. Caminhar a pé lhe é saudável. O cigarro prejudica o organismo. Verdade. O castelo estava cercado de inimigos e as terras foram desapropriadas pelo governo. Bom, o povo necessita. Necessitar é verbo, de alimentos é objeto indireto. Caminhar a pé lhe era saudável. Ei, essa oração aqui está fora de ordem? Bom, eu tenho aqui um verbo de ligação e eu tenho aqui um verbo no infinitivo. Já estudamos formas nominais do verbo. São quando eles são, mesmo sendo verbo, a função é de nome. Então, gente, aqui é a ação de caminhar. Caminhar a pé era saudável a alguém, certo? Saudável. O que é saudável? É saudável a alguma coisa, certo? O cigarro prejudica. Prejudicar é verbo, prejudica o quê? O organismo. O castelo estava, que eu tenho um verbo de ligação, cercado de inimigos. Olha o de inimigos aqui, pode a pessoa confundir. As terras foram desapropriadas pelo governo. Resposta certa é: caminhar a pé era saudável a... Aqui, ó. O li aqui é o complemento do saudável, tá bom? Aqui eu não tenho, eu tenho só um adjunto mesmo. E a 10ª questão, para finalizar, tem assim: o complemento nominal está corretamente destacado em acompanhado a caça aos leitores, né? Onde esses destaques são complemento nominal. Manter um veículo em vida orgânica é a porta de entrada dos jovens para a mídia. Envelhecem e se fadigam das mesmices da crise ou a violência urbana deve ser combatida pelo mutirão de cidadãos. Qual dessas alternativas aí, a parte destacada é um complemento nominal, minha gente? Bom, você tem que analisar, né? Caça é nome. Veículo também é nome. Porta de entrada também. Envelhece e se fadigam das mesmices. Aqui eu tenho um verbo. A violência urbana deve ser combatida pelo mutirão das cidades. Aqui é quem pratica a ação, a gente dá passiva. Então, acompanho a caça aos leitores, complemento nominal, manter um veículo em vida orgânica é um adjunto adnominal, a porta de entrada dos jovens, tá? Adjunto adnominal, fadigam das mesmices, de novo, das mesmices. E pelo mutirão, que é o agente, a pessoa, né? O termo da oração que age e não é o sujeito, que é o agente da passiva. Bom, hoje nós vimos complemento nominal,
Vimos alguma coisa de agente da passiva que a gente vai falar numa outra aula. E também adjuntos adnominais e objetos indiretos, trabalhando complemento nominal devido a essa confusão que se faz, tá bom? E eu vou encerrar minha aula perguntando: compliquei?